Estamos ao vivo aqui pela TV Osasco para discutir o futuro da nossa cidade. Hoje a gente abre a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Carapicuíba e hoje, seguindo um compromisso com a cidade, seguindo um compromisso com os seguidores da CNC, eu recebo aqui Dudu de Paula, candidato pelo Agir. Boa tarde, Dudu. Seja bem-vindo. Obrigado, mano. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos falar de política, né? Vamos falar da nossa cidade. Muito obrigado pelo convite. Dudu, para a gente começar rapidinho, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Dudu de Paula? Dudu de Paula, eu tenho 31 anos, eu sou cientista político de formação, sou casado, ainda não sou pai, mas sou louco para ser pai. Sou corintiano, roxo, estava falando aqui para você, né, um pouco mais cedo. E sou um cara que acredita muito na política. Ainda sou daqueles que sonham que a política realmente pode ser eficaz na vida das pessoas e deve fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu sou entusiasta político. Filho do Netinho de Paula. Candidato, sendo eleito, qual será o seu primeiro ato de gestão? Eu preciso fazer uma reestruturação administrativa, então eu preciso entender como que está a situação da prefeitura, né? Não posso ser leviano de simplesmente falar que vou mudar tudo no dia para a noite, porque não dá. Então, eu vejo que muito que falta na nossa prefeitura, na nossa cidade, é planejamento. Então, a gente precisa planejar a cidade. Então, eu vou sentar no primeiro dia, eu quero entender como estão atualmente cada área para a gente poder começar a mudança. Mas o meu foco, primeiro, perguntando de área, vai ser na saúde, com certeza. Já falando sobre seu plano de governo, dei uma olhada, né, evidentemente, e eu vi que lá não tem a construção de um novo equipamento, mas você fala da manutenção daquilo que já existe. Por que não construir um novo hospital em Carapicuíba? Eu tenho esse planejamento. É que quando você faz um plano de governo, muitas vezes você acaba fazendo um plano marqueteiro, né? E a minha ideia não é ter um plano marqueteiro, é você realmente entender o que necessita da cidade, melhorar as áreas que tem, para aí sim, se tiver algum déficit, se faltar algo, você construir. É óbvio, eu sonho em ter um hospital da criança, do jovem e do adolescente, um hospital da mulher, que é muito necessário em Carapicuíba, um centro de referência do idoso. Eu tenho muita vontade de construir um centro de referência autista, que é a causa do meu partido. Então, tudo isso são ideias que eu quero colocar no meu governo. Só que a gente sabe que em 4 anos é impossível de fazer tudo isso, né? Se alguém falar que vai fazer, é mentira. Mas eu tenho esse plano. Então, a minha ideia é que eu fique 8 anos, né? E aí, nesses 8 anos, com certeza, eu vou conseguir. Candidato, ainda em relação à saúde, uma das nossas seguidoras, ela pergunta em relação à causa animal. O senhor tem pretensão de construir algum hospital veterinário, algo do tipo para cuidar dos animais, dos pets? Tenho sim. Inclusive, tenho conversado muito com a população, andando na cidade, e a gente vê que falta, inclusive, espaço para a causa animal, né? Eu tenho alguns projetos para a gente fazer espaço pets, né, na cidade, em torno da cidade, porque nós não temos. Então, as pessoas que têm pet, eu tenho o meu pet, eu tenho que andar na rua, no meio da rua, ou na calçada, e não tenho um espaço pet. Então, eu vou construir espaços pets e eu vou construir um hospital veterinário, porque é muito necessário. Tem ideia mais ou menos de como funcionaria, do investimento e onde seria? Tenho. Nós temos um orçamento da nossa cidade, né? Eu vou criar, inclusive, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. Eu tenho algumas ideias de algumas regiões. O importante é a gente ressaltar que na nossa cidade você não tem muita área para construção, né? Infelizmente. Então, a gente precisa fazer uma análise realmente de onde mais necessita. Mas eu sei de onde tem o orçamento, de onde eu vou tirar e como vai ser construído, eu tenho sim. Candidato, uma coisa que muito tem se discutido por aí, não só aqui em São Paulo, na nossa região e Brasil afora, é em relação à tarifa zero nos ônibus municipais. Tarifa zero, totalmente, eu não sei se é viável para Carapicuíba e também não sou o candidato, talvez acho que não é. Você possa me responder isso. Mas, sendo eleito, dá para implantar tarifa zero aos domingos e feriados em Carapicuíba? Dá. Eu inclusive, como eu falei, eu fiz parte da gestão aqui em Osasco, né? Durante 6 anos no governo Rogério Lins, e eu fiz parte da implementação dessa tarifa zero que aos domingos acontece aqui na nossa cidade de Osasco. Então,
tem como, né? A gente sabe como fazer, a gente tem um planejamento. É o que eu disse, a cidade de Carapicuíba, nesses 18, 16 anos, não foi planejada de forma alguma. A gente não tem alguém técnico que realmente entenda do que possa fazer. E, óbvio, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Mas você tem que trazer um grupo técnico para fazer parte dessas pastas. E é o que eu vou fazer, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho essa experiência, que eu falei que eu já tive aqui em Osasco, o tanto que Osasco evoluiu, inclusive no governo Rogério Lins, e eu estive presente, acompanhei e fiz parte. Então é isso que eu quero trazer para a cidade. Então tem como sim. Você fala de uma equipe técnica, já tem nomes para compor esse governo? Eu tenho alguns em mente, né, mas eu prefiro esperar acontecer. E aí sim, se acontecer, eu vou fazer o convite para essas pessoas que eu já tenho em mente algumas, outras ainda não. Acredito que eu vou conhecer muito mais pessoas daqui para frente, né, que possam somar e que eu vou olhar e ver que tem capacidade técnica para fazer parte. Mas eu acredito num governo técnico, onde as pessoas realmente entendam o que tem que fazer. Não é só um cargo de comissão, onde tem que colocar um amigo, ou sei lá. Precisa ter gente técnica, gente que sabe e entende da cidade. Candidato, o senhor não tem experiência na administração pública, mas não tem experiência no legislativo. Isso, de certa forma, não atrapalharia uma gestão? Como que é a sua avaliação sobre isso? Não tem como atrapalhar, porque o legislativo, a única parte que ele tem que fazer é fiscalizar, ou se algum projeto de lei que eu for mandar para a Câmara, ele ser aprovado pelos vereadores e eles analisarem. Então, eu tenho a única interferência que eu vou ter na Câmara é a articulação política que eu tenho que ter. E isso não requer experiência, isso requer muito mais força de vontade, ao meu ver. Então, isso eu acho que eu não tem problema. Quanto a prefeito, realmente eu nunca fui, né? Inclusive, várias pessoas que já foram prefeitos tiveram que ser a primeira vez. E vai ser a minha primeira vez. Eu tenho experiência no administrativo, no executivo, e é onde eu vou entrar. Como prefeito, eu vou saber o que tem que ser feito. Um outro assunto que é importante a gente falar aqui é que no começo desse ano, assim como na eleição passada, ventilou-se muito o nome do seu pai como candidato a prefeito de Carapicuíba, Netinho de Paula, que nasce ali na Coab, né, e aí estoura para todo o Brasil. Por que isso não aconteceu? Por que ao invés do Netinho de Paula, entrou Dudu de Paula? Meu pai, a ideia, eu queria muito que fosse ele também, né? Meu pai, ele tem um laço muito... Hoje, Carapicuíba, a Coab é conhecida mundialmente por causa do Netinho, por causa do meu pai. Então, a ideia era que fosse ele, sim, mas meu pai tem o mesmo problema do Sérgio Ribeiro, né? Então, eles têm esse problema jurídico. Então, por essa opção, eu falei para o meu pai que eu queria assumir essa responsa. Falei, pai, eu sou jovem, eu tenho experiência dentro da administração, eu sou cientista político de formação, estudei para isso, eu tenho um sonho desde a infância, que é ser presidente do Brasil. Então, eu falei, me dá essa oportunidade, deixa eu cuidar da cidade, porque a única missão que eu tenho é ser o melhor prefeito da história da cidade. Eu preciso ser, porque se eu não for, eu não vou conseguir realizar meu sonho de ser presidente. Essa mancha vai ficar marcada para sempre na minha vida. Então, eu não posso errar. Então, eu falei para ele, deixa que eu vou. E estou aqui. Os nossos seguidores da CNC enviaram algumas perguntas aqui, né? Inclusive alguma delas que eu já fiz foram feitas pelos nossos seguidores. E uma internauta perguntou assim que, diante do problema que é a educação no Brasil, que se agravou pela pandemia, quais são suas propostas para dar uma melhorada na educação de Carapicuíba? Carapicuíba em si, a gente precisa, desde a base, começar uma reforma, né? Hoje a gente não paga o piso salarial dos professores. Nós temos as DEBs, nós temos as auxiliares, que não recebem um salário adequado. Então, quando você fala de educação e você não valoriza o profissional da educação, isso diz muita coisa sobre o futuro das nossas crianças. E você precisa ter uma educação mais atrativa, né? Hoje, o que acontece? A gente vive numa cidade onde a gente tem uma taxa de evasão escolar gigantesca, da molecada que não vai mais para a escola, porque ou ela tem que ajudar dentro de casa muito cedo a trabalhar, então ele acaba abandonando a escola. E você não tem uma escola atrativa, você não tem uma merenda adequada, você não tem a escola de período integral, que deveria toda ser em período integral, para que a gente também consiga fazer uma grade curricular atrativa, melhorando tanto na cultura dentro da escola, o esporte dentro da escola. Então, quando você tem essa base, e eu tive essa base, tá? A gente tem um instituto em Carapicuíba, ali na Coab 2, bem no coração de Caracas,
que é o Instituto Casa da Gente, que esse ano, inclusive, completam 36 anos. E lá a gente conseguiu fazer muita coisa pela educação que o governo deveria fazer. E nós fizemos. E a gente continua fazendo. Mais de 15 mil famílias passaram pelo Instituto, onde os filhos estudavam, ficavam lá, faziam aula de inglês, faziam outras línguas, né? Fazia capoeira, fazia informática, fazia aula de dança, enfim. A gente precisa fomentar isso dentro das escolas. E quando você trata de escola, você fala do bairro e da família, né? Então, como que o pai vai ter a tranquilidade de sair para trabalhar e saber que seu filho não está sendo bem cuidado? Então, a gente precisa fazer com que Carapicuíba cuide realmente das famílias, fazer com que o governo abrace as famílias e tenha qualidade de vida, que é o que eu acho que todo mundo busca numa cidade, né? E a gente tem condições para isso. Então, a gente precisa melhorar a educação da cidade, fazer com que os jovens vão para a escola, fazer com que os professores sejam bem valorizados, todos os profissionais da educação, e acho que a gente vai ter uma melhora muito grande. E, óbvio, os equipamentos dentro da escola, né? Não adianta você pintar a escola por fora e dentro a escola está toda zoada. Então, você precisa fazer parte, você precisa entender o que está precisando, ter equipamentos técnicos. A gente precisa ter uma escola técnica em Carapicuíba, e é o que eu quero construir. Fazer com que nossos jovens estejam preparados para o mercado de trabalho. Você ir para a escola é muito interessante, e é muito bom, e é necessário. Quando você sai da escola, o que você vai fazer? Muitos jovens não sabem o que fazer. Então, você já preparar esses jovens para o mercado de trabalho é super importante. Tem ideia mais ou menos de como funcionaria essa escola técnica? Tenho. E de início eu quero muito fazer com que todos eles saibam coisas bem mais rápidas, né? Sejam de 2 a 4 meses, para você ter um certificado. Então, aula de pintura, de elétrica, né? Eletricista e etc. Para que a gente consiga, da prefeitura, também contratar esses jovens para a gente reformar nossas escolas, para a gente mexer nos nossos bairros. Então, esse é o papel que a prefeitura tem que fazer. Você fomenta a educação e você fomenta o trabalho. Então, a gente consegue, inclusive, circular a economia dentro da cidade. Legal. Candidato, um dado preocupante, que esse é do IBGE, não sei o que estou falando aqui, mas em 2021 a média de mortalidade infantil foi de 9,27 em Carapicuíba, um número até considerável. Já em 2022, esse número passou de 18,35 para cada 1.000 crianças nascidas. O que fazer para resolver essa situação, diminuir a mortalidade infantil na cidade? É um caso de saúde pública. Muitas vezes essas mães não tem um atendimento necessário na gestação. Muitas vezes essas crianças, quando nascem, elas não conseguem ter uma qualidade de vida, então elas comem mal, elas não vivem muito bem e muitas vezes vão para o hospital, não tem médico, né? O atendimento é ruim, que é o que eu falei no começo. Na saúde, a gente precisa ter uma qualidade de atendimento. Então, quando você tem um atendimento afetivo, de acolhimento, é muito melhor, você se sente bem. Não é só... Hoje, a gente tem um protocolo médico, infelizmente, que quando você chega no hospital, o médico nem toca mais em você, né? Ele olha para você, ele já fala o que você tem, manda o remédio e manda você embora. Então, a gente precisa ter um acolhimento na saúde. E isso com as nossas crianças. Então, isso parte da alimentação, isso parte da saúde, para que você tenha uma qualidade. E isso a gente vai fazer. Candidato, um problema histórico em Carapicuíba. A cidade tem uma frota de mais de 220 mil veículos, é muita coisa, 34 km², uma cidade pequena, muita gente. O problema histórico é a Inocêncio Seráfico. O que fazer para resolver aquela bucha? Eu juro para você, cara, eu passo todos os dias ali, porque a sede do nosso partido é na Inocêncio. E eu converso toda a minha equipe, gente, a gente precisa mexer nisso aqui, a gente precisa pensar nisso aqui. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho certeza que o meu secretário de obras vai me ajudar muito nisso. Mas a gente tem um problema na cidade, que é o plano diretor, né? Nós não temos um plano diretor há mais de 20 anos na cidade de Carapicuíba. O plano diretor é um plano onde você escreve sobre a infraestrutura da cidade, onde você tem um planejamento da cidade. E esse crescimento desordenado de Carapicuíba aconteceu por conta desse plano, né? Quando você não tem um plano diretor, a cidade vai crescendo de forma exponencial, que chega um momento que você não tem mais o que fazer, né? Então, a gente precisa de um plano diretor.
para ter uma regra na cidade para que as pessoas não construam a seu bel prazer. E quando você trata de infraestrutura, principalmente, que é o caso da Inocência Seráfico, você precisa fazer um estudo de impacto do que está acontecendo, de onde você deve desafogar, estudo de tráfego, e isso é uma gestão de planejamento que tem que fazer. Por isso que eu falei para você, a gente precisa ter pessoas técnicas, pessoas que querem realmente melhorar a cidade. Porque se você não tiver um grupo técnico onde pensa... Nós não temos um problema só na Inocência Seráfico de trânsito. Hoje, você anda em Carapicuíba, todo lugar tem trânsito. Todo lugar tem trânsito. Você anda em Carapicuíba, você vê os problemas de infraestrutura da cidade, né? As ruas esburacadas, muitas não têm nem calçada mais. Então, você precisa ter um planejamento técnico e estratégico para isso. Ainda falando de trânsito, segundo dados do Infociga, em 2023 a cidade registrou 15 óbitos causados pela violência no trânsito. Já em 2024, esse ano a gente ainda nem terminou o ano, já foram 14. O que fazer para conscientizar a população em relação ao trânsito? Não, é importante sempre parte da base, né? Quando a gente parte da base, que são aquelas pessoas que estão agora no momento tirando a habilitação, você fazer um plano para que essas pessoas tenham uma educação do trânsito. Mas quando você fala de tráfego, você fala também de acidentes em rua, que é o que eu falei. Hoje, aproximadamente 30% dos acidentes que acontecem que vão, né, para o hospital, que é emergência, são de pessoas idosas e de crianças e de deficientes que estão andando na rua ou de cadeira de rodas, ou estão atravessando uma rua e você não tem uma faixa, você não tem um farol, ou a rua está esburacada, a pessoa cai, se machuca e tem que ir para o pronto-socorro. 30%, estou te falando. Então, você precisa ter uma via adequada, você precisa ter um secretário de obras que realmente entende que vai poder ajustar o trânsito e as obras da cidade. Você precisa ter uma secretaria de governo que ande na cidade, que vá na cidade, que conheça os locais, que vá para a rua. Hoje, eu te juro, a gente está vivendo um dos piores momentos de segurança na nossa cidade. Um dos piores. Tá? Ninguém está seguro em Carapicuíba, ninguém se sente seguro mais. Todos os dias eu ando na rua, eu vou nos bairros e eu fico contando quantos guardas eu vejo, quantos carros de polícia eu vejo. E eu juro para você que nem um dia passa de 2. E eu fico andando o dia todo. Que eu tenho, como a gente está em campanha, você tem que andar o dia todo. E eu fico contando, eu vejo sempre não passa de 2 carros. Então, é o que eu te falei, cara. A gente precisa entender que a cidade precisa de uma gestão. A gente não tem gestão. A gente não tem um gestor, alguém que quer realmente fazer a melhoria da cidade. E é o que eu estou te falando. Quando você parte dessa questão do trânsito, também parte de gestão. Você tem que entender quem saiba de trânsito, quem saiba da logística da cidade, quem conhece a cidade. Assim a gente vai conseguir melhorar. Candidato, aproveitar que você falou de segurança, quais são suas propostas então, para a segurança? Então, hoje nós temos aproximadamente 87, 88 agentes da GCM em Carapicuíba. Nós estamos falando de uma cidade que é aproximadamente 600 mil habitantes. Né? Então, imagina você ter 87 agentes da GCM na cidade. Então, a gente precisa muito aumentar esse número de agentes dentro do nosso município. A gente precisa trazer câmeras de segurança, a tecnologia para dentro da segurança é muito importante. Né? Que assim a gente vai conseguir, pelo menos, ter um controle do que está acontecendo na nossa cidade. Esse não é você só trazer policiais para dentro da cidade que você vai melhorar a segurança, é óbvio. Quando você tem agentes públicos trabalhando para uma segurança, você se sente um pouco mais seguro, né? Mas não é só isso. É também uma questão de educação, é também uma questão de você saber valorizar o jovem. Hoje a gente tem um problema em Carapicuíba, que eu trago como exemplo meu pai, né? Que é o caso da oportunidade. Quando você dá oportunidade para os jovens, você faz com que ele não tenha outra saída a não ser vencer. Meu pai, ele saiu de Carapicuíba porque ele era um jovem que, através da música, conseguiu hoje fazer com que eu estivesse aqui, né? Fazer com que eu tivesse faculdade, todos os meus irmãos, fazer com que eu tivesse uma boa qualidade de vida. Então, quando você traz oportunidade para os jovens, esse é um papel do Estado, é você fomentar a cultura nos bairros, você fomentar o esporte, você melhorar a educação,
você dá oportunidade de emprego, você faz com que os jovens não tenham outra opção. Ele não precisa ir para o tráfico, ele não precisa roubar, ele vai ter uma opção. Às vezes a gente não sabe o tanto de talento na periferia que a gente está perdendo. Então, quando você fomenta isso nos bairros, a segurança tende a ficar mais leve, né? Os agentes conseguem também fazer o seu trabalho. Então, é um conjunto, não é só uma pasta, não é só um lado que você tem que ver, você precisa trabalhar em conjunto. O candidato tem uma meta da quantidade de GCMs para a cidade? Hoje, eu vou te falar que eu não tenho uma meta, mas a gente precisa entender hoje os números exatos de habitantes, né? Porque o último censo nosso foi em 2020. Então, a gente precisa entender, fazer um novo censo demográfico dentro da cidade, para que a gente consiga entender a magnitude do que está acontecendo também de casos, como roubo, furto e etc. Hoje, esses dados são muito obscuros para nós, principalmente como candidato. A gente vai até a prefeitura pedir esses dados e eles não dão esses dados para a gente. Mas, a gente tendo esses dados lá, a gente vai ter que fazer um estudo de impacto do que é necessário para a nossa cidade. Eu não posso ser leviano de vir aqui para vocês e falar que eu vou fazer sem saber e entender do que está acontecendo, né? Eu tenho uma responsabilidade, assim que eu ganhar, que é entender o que está realmente acontecendo na cidade para poder melhorar. Vir aqui para vocês e falar que eu vou contratar 200, 300 agentes é mentira. Porque eu preciso também entender qual é o orçamento que a gente tem, eu preciso entender o que dá para ser feito, a gente tem que abrir concurso público, é muita coisa. Então, tem que ter responsabilidade para falar. Candidato, ainda nesse quesito segurança, um dos grandes problemas da cidade hoje é a perturbação ao sossego. Os bailes funks que acontecem em vários pontos da cidade. Como que o senhor enxerga isso e qual a sua ideia para resolver isso que hoje se tornou um problema para moradores de diversos bairros da cidade? Eu acho que sempre se tornou um problema porque a gente não tem o poder, que é o Estado, fomentando esses movimentos culturais. Para mim, os bailes funks, o que for, é um movimento cultural. E se a gente conseguir organizar para que seja em local adequado, para que tenha horário para começar e para terminar, a molecada vai ficar feliz, vai todo mundo ficar feliz e você não precisa terminar e acabar com o movimento cultural. É o que eu disse, eu vim da cultura, eu sou da cultura, tudo que eu sou é graças à música. Então, você ter movimento cultural é muito importante dentro da periferia, dentro dos bairros. Só que se a gente conseguir, dentro um poder do Estado, organizar esses baile funks, organizar esses fluxos que acontecem, a gente não vai ter esse tipo de perturbação. Então, o Estado e o governo ele tem que ter o poder de estar próximo do povo. E é o que eu vou fazer. Eu entendo da periferia, eu entendo do que a molecada quer. Eu sou jovem, eu também já fui em fluxo quando eu era mais novo. Só que a gente precisa organizar, deixar organizado. Então, quando você tem uma gestão perto do povo, a tendência é sempre ficar tudo bem. Como funcionaria isso? Você criaria um espaço para baile funks? A gente pode criar espaços, a gente tem os colégios, a gente tem as escolas. As escolas não abrem de final de semana. Por que a gente não abre as escolas de finais de semana? Onde a gente consiga movimentar a cultura e o esporte dentro da escola, sabe? A gente consiga movimentar feiras onde as famílias possam se organizar e criar ali um centro onde as pessoas possam trabalhar dentro da escola, vender suas coisas ali, fomentar o mercado local. Acho que é muito importante. As escolas elas têm que servir para isso. Então, a gente pode abrir as escolas, a gente pode criar outros espaços. É necessário querer. Infelizmente, Carapicuíba ainda é conhecido como uma cidade dormitório. Eu acho que vai ser assim por muito, muito tempo, né? E o Paulo Contin, que é o diretor da TV Osasco, mandou uma pergunta aqui para a gente. Carapicuíba tem uma das menores arrecadações do estado de São Paulo, né? E, consequentemente, do Brasil. E ele pergunta qual é a saída para fomentar o empreendedorismo na cidade. Eu acho que a gente precisa ter orgulho de falar que o Carapicuíba é uma cidade dormitório, né? Agora, a gente não pode ter orgulho de falar como ela está hoje. Então, a Carapicuíba pode se tornar muito melhor em uma cidade dormitório que possa ser referência no país. Então, não tem problema em você ser uma cidade dormitório, desde que tenha qualidade de vida. Desde que o senhor e a senhora consigam passear no parque de final de semana. Desde que você possa pegar seu filho e ir no parque, que o parque ele não precisa fechar às 6 horas da tarde. Ele pode fechar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, desde que tenha segurança ali. E as pessoas se sentirem tranquilas e ser uma cidade de dormitório com qualidade de vida. Isso ela pode ser, né? Hoje, Carapicuíba, quem conhece a nossa região, quem mora lá e conhece da cidade,
qualquer candidato que vier e sentar aqui com vocês e falar que vai trazer indústria, que vai trazer empresas, ele vai estar mentindo para vocês, porque isso não cabe na nossa cidade. Nós não temos espaço para trazer indústrias, empresas gigantes, como Osasco fez, por exemplo. Mas a gente consegue criar centros de tecnologia, a gente consegue trazer infraestrutura de empresas para cá, que elas não precisam ser aqueles superpolos gigantescos, né? Como é o Mercado Livre, como é o iFood, como é o Bradesco aqui em Osasco. Mas você consegue levar as empresas para Carapicuíba, fomentar o mercado local, a gente tem um calçadão, fazer com que esses comércios locais que estão em Carapicuíba possam ser regularizados. A gente tem um problema muito grande lá, vocês sabem, você mora lá. A gente tem muito comércio em Carapicuíba, mas muito comércio. Como esses comércios existem, eles não são regularizados, muito deles, então a gente não tem uma arrecadação desses comércios. Então, a gente precisa sentar com essas pessoas, com esses fomentadores de trabalho, com o comércio local, criar conselhos, entender o que pode ser feito dentro da nossa cidade. Então, tem como arrecadar, tem de onde arrecadar, mas é o que eu falei. A gente não pode mentir para a população e falar que vai gerar emprego, vai trazer indústria, porque Carapicuíba não consegue, não tem espaço para isso. Mas a gente consegue fazer com que ela tenha a melhor qualidade de vida da região e do país. Candidato, você falou a respeito dos parques, que hoje funcionam até às 18. Sendo eleito, vai mudar isso? Óbvio, óbvio. Como eu falei, eu sou um grande entusiasta também da cultura e do esporte. Você fomentar dentro dos parques a cultura e o esporte é muito importante. Não dá para você ir trabalhar, você chega às 7 da noite, você não consegue caminhar no parque, porque o parque fecha às 18. Não faz sentido nenhum. Então, você tem que deixar os parques abertos até às 10, 11 horas da noite, desde que você tenha segurança e as pessoas se sintam seguras dentro do parque. Eu quero fazer com que os parques funcionem de finais de semana, onde a gente tenha palcos ali, onde os artistas possam se apresentar, artistas locais e artistas nacionais, onde a gente possa fomentar a cultura. Trazendo esses artistas, a gente consegue também fazer com que as pessoas ganhem seu dinheirinho, consigam vender as coisas no parque. Então, a gente consegue fomentar cultura, esporte e trabalho dentro da nossa cidade. O seu partido é ligado à causa autista, né? Conhecido pela causa autista. Sendo eleito, o que você vai colocar em prática para esse público na cidade? Eu vou criar um centro de referência autista. Esse foi o maior compromisso que eu tive quando eu conversei com o presidente do partido, né? Eu preciso criar esse centro de referência autista porque foi a causa que eu escolhi, né? Hoje o Agir ele tem uma lógica da inclusão. Então, eu sou esse cara que representa a inclusão em Carapicuíba, né? Infelizmente, a gente tem aproximadamente 2.000 famílias. Isso eu estou falando de mães atípicas, tá? No nosso município, que estão nos apoiando em Carapicuíba, que falam com a gente, né? E elas passam o que acontece com os filhos delas e com elas. 2 dessas mães, inclusive, tiraram suas vidas recentemente, porque não estão tendo apoio da prefeitura, apoio do governo. Seus filhos não conseguem ir para a escola, seus filhos não têm atendimento médico, psicológico, neuro, terapeuta, né? As unidades, algumas oferecem, mas não conseguem oferecer para todos. Elas marcam consulta para daqui 3, 4 meses, então acabam, às vezes, não indo para outra região porque não pode, então tem que pagar no particular, que é muito caro. Então, eu preciso criar esse centro de referência autista para que essas mães atípicas e também seus filhos possam ter atendimento, porque não são só as crianças que têm autismo ou que sofrem algum tipo de deficiência, né? As mães também precisam de atendimento psicológico, atendimento que elas precisam, porque elas cuidam dos seus filhos, muitas delas são mães solo, né? Tem avós que não têm, as crianças que não têm mais pais, o avô que cuida, a avó que cuida. E não é só você cuidar da criança, você precisa cuidar da família. E o que acontece? Quando você faz o atendimento para a criança, hoje na nossa cidade, ela passa pelo terapeuta ou pela fono, alguma coisa assim. Fono, por exemplo, não tem Carapicuíba, mas tem terapeuta. Você faz o atendimento, você tem o diagnóstico e você não tem uma continuidade desse atendimento. Então a mãe fica desesperada, ela não sabe o que fazer, porque os remédios são caros. A consulta é cara, tudo é muito caro. Então,
você tendo um centro de referência autista, você tendo um centro de referência ali que cuide das pessoas com deficiência, que tragam esses atendimentos especializados, vai ser um golaço para nós. Tenho certeza que as famílias vão ficar felizes da vida, vão se sentir representadas, e esse é tudo que eu tenho que fazer. O candidato já sabe onde seria esse centro de referência? Ainda não sei onde. A gente precisa entender como que está a nossa cidade, em questão também de imóveis que são da prefeitura, o que são nossos, o que não são nossos. Mas a gente vai criar. Esse é um compromisso que eu tenho, é o que eu falo todo dia para a minha equipe, que é a missão que a gente tem, a gente vai fazer. Seu plano de governo prevê a criação de um polo tecnológico no município. Como funcionaria isso? Onde seria? Tem ideia mais ou menos, algo já em mente? Eu tenho ideia mais ou menos. Ali onde fica a Vila Municipal, onde teve a reintegração de posse ali, a minha ideia era que fosse ali. Né? Ainda tenho essa ideia ali. Então, a gente criar um polo tecnológico onde a gente consiga pegar as big techs, né, as que a gente fala de empresas unicórnio, trazer essas empresas para cá, onde a gente construam ali torres, onde essas empresas tenham pelo menos uma base ali. Né? E desse polo tecnológico, a gente consiga fazer com que os jovens façam parte daquele polo, para que eles estudem ali, para que eles saibam ali o que é preciso ser feito para trabalhar nas grandes empresas, e as grandes empresas também façam parte do nosso município. Então, a gente precisa criar esse polo tecnológico, porque foi uma coisa que eu criei muito como espelho que aconteceu aqui em Osasco. Né? Como eu fiquei muito tempo aqui, eu vi o quanto a tecnologia fez Osasco crescer, inclusive na arrecadação da cidade. Se a gente conseguir criar um polo tecnológico em Carapicuíba, a gente vai fazer com que a cidade evolua muito. Candidato, seu plano de governo também prevê a criação de algumas secretarias executivas, coisa que hoje não existe no município. Uhum. Como que isso funcionaria? Essas secretarias, que eu acho muito necessário, porque hoje nós não temos, por exemplo, uma secretaria da mulher, da executiva da mulher, secretaria da igualdade racial, nós não temos, né? A secretaria da pessoa com deficiência, a secretaria executiva do autismo. Então, eu quero criar essas secretarias executivas. Algumas vão transformar dentro de algumas pastas, né? Então, tanto a secretaria executiva do autismo, a secretaria executiva da pessoa com deficiência vai ficar dentro da pasta da saúde, né? Então, algumas delas a gente vai readequar numa reestruturação administrativa. No primeiro ano de governo, eu ainda vou trabalhar o PPA do atual prefeito. Então, eu não consigo nesse começo. Mas no meu próximo PPA vai ser um plano de governo meu para que a gente faça essa reestruturação administrativa e a gente consiga fazer com que toda a cidade faça parte da gestão. Né? Hoje, não sei se você sabe, mas a gente tem uma Câmara com 17 vereadores homens. A gente não tem uma mulher dentro da Câmara. Então, como que você vai representar as mulheres na cidade, sendo que você não tem ninguém na Câmara para falar sobre algum projeto, para poder passar alguma coisa? Então, você ter uma Secretaria Executiva da Mulher é muito importante. Você eleger uma mulher vereadora é muito importante. Então, quando você cria essas secretarias executivas, não é só por criar, é porque precisa ter representatividade. Precisa ter pessoas que são lideranças no bairro, são lideranças na cidade e que possam também arrumar essa causa dentro da prefeitura. Isso aí. Já se passaram quase 35 minutos de entrevista aqui. Nosso objetivo era fazer meia hora ali rapidinho para a gente comentar sobre alguns assuntos, principais assuntos, você apresentar a sua proposta. Estamos chegando nos momentos finais, mas antes da gente terminar, eu queria que você conversasse com o eleitor, aproveitasse esse momento e fique à vontade. Obrigado. Bom, eu sou o Eduardo de Paula, mas me chamam de Dudu de Paula. Eu sou um jovem que sou entusiasta realmente na política, ainda sou das poucas pessoas que acreditam na política verdadeira e sincera. É o que eu falei aqui no começo da entrevista. Eu tenho um sonho que é ser presidente do Brasil um dia. Então eu não posso falhar. Eu preciso ser o melhor prefeito da história dessa cidade. Então acreditem que o meu compromisso é muito sério. Eu preciso ser prefeito dessa cidade. Os outros dois candidatos que estão contra mim já foram prefeitos. Já tiveram ambos 8 anos de governo, inclusive. Foram 16 anos e a cidade está como está. Ninguém está feliz. Ninguém está feliz com a saúde, ninguém está feliz com a educação, ninguém está feliz com a segurança. São muitos problemas na nossa cidade. Eles já tiveram as chances deles e eu acho que agora chegou a minha chance. Chegou a chance da juventude. Chegou a nossa chance de poder fazer a diferença. Então, quero que vocês me deem esse voto de confiança, que vocês queiram me conhecer também, para que a gente possa melhorar a nossa cidade. Esse é o meu compromisso com vocês.
Candidato, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, boa sorte e sucesso na sua campanha. Muito obrigado. Agradecer você que esteve com a gente, agradecer a CNC também pelo espaço. Os 5 candidatos a prefeito já confirmaram que vão participar com a gente aqui dessa rodada de entrevistas. Na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, eu entrevisto o Evaldo, que é candidato a prefeito pelo Mobiliza. Você não pode perder, então se inscreve aí no canal da TV Osasco no YouTube, segue a CNC lá nas redes sociais. Em breve a gente vai compartilhar também alguns trechos e também a entrevista na íntegra no Facebook com o Dudu de Paula. Obrigado, valeu. Você sabe que o voto é aqui na CNC, né? Aqui você não perde. Vem sempre com a gente. Tchau, tchau, até mais.